E aí, hoje eu quero falar sobre um assunto que tá na minha mente já tem um tempo e que na verdade eu já tinha gravado um vídeo, achei ruim, apaguei e tô gravando de novo. Eu tava tentando mudar a forma como eu ia gravar os vídeos, mas eu tava perdendo um pouco da essência. E o propósito desse canal de ser eu tirar um pouco das coisas da minha cabeça. O que eu quero comentar hoje e falar sobre é a percepção que eu tenho tido sobre personagens muito poderosos em histórias e como isso tem deixado tudo muito insípido, muito ruim, posterizado ou coisa do tipo. Não quero ser um hipócrita, porque eu vou dar alguns exemplos de histórias. Eu gosto de personagens que são fortes, se eles seguem alguns padrões. Por exemplo, eu gosto do Saitama, de One Punch Man. Não porque ele consegue derrotar tudo com um soco, como é a proposta, mas porque ele é uma sátira a um gênero de shonen de lutinha. Ele é forte e tanto faz o que aparece para ele enfrentar, entende? Então existe alguma coisa nisso. Vamos lá, um dos exemplos que eu vou falar sobre negativo, mas que eu também gosto, é o Sun Jin-woo de Solo Leveling. Solo Leveling tem muitos problemas, é uma história cheia de problemas nesse sentido de escalada de poder, sobre organização de personagens e por que um personagem muito poderoso deixa a história fraca. Gosto também de God of War, e Kratos é um personagem nesse estilo. Então, existem diversas temáticas e diversos assuntos, tanto em filmes, séries, livros, que acabam caindo nisso. Nesse ponto de ter um personagem muito forte, e esse personagem quebrar a narrativa, ser tão sem graça. Tipo, o que um personagem poderoso dessa forma vai ter de desafios e como ele vai lidar com essas coisas. E como eu começo a pensar nisso é encontrando com histórias, na realidade, é com diálogos e debates na internet sobre luta de universozinhos de mangás e animes. E eu já falei isso em algum vídeo atrás e eu gosto de reiterar. Essa é uma das maiores idiotices de que uma pessoa pode ficar gastando seu tempo cuidando dessas lutinhas. Ah não, esse personagem é mais forte por causa disso. Não, mas esse tem que... Cara, isso é ridículo. Não faz sentido. Dentro do seu próprio universo, tem um sentido, tem um propósito, é divertido. Em outros universos, cara, é só a base de fãs mais chato que vai ganhar. Vai ficar argumentando, ah não, o meu é mais forte por causa disso, daquilo. Tanto faz, é meio whatever. Mas foi a partir desses posts que eu acabei tendo essa percepção de que personagens muito fortes estão estragando histórias. Porque no final, o personagem principal, ele vai se tornar o mais forte daquele mundo, com poderes de uma divindade, e nada vai bater nele, ele é o maioral. Ou dentro desse universo vai ter um cara hiper poderoso que nada derrota ele. E cara, isso é chato. Acontece isso com Fire Force. Isso acontece com Solo Leveling. Isso acontece com Naruto até certo ponto. Isso acontece com diversas obras. Cara, se vamos falar sobre mangás coreanos, eles são os que mais se perdem nisso. Mais se perdem. Um dos meus mangás coreanos favoritos é Tower of God. Adoro essa série. E cara, se perde. A escalada de poder é ridícula, muito fácil. E o personagem principal começa a ficar muito forte. Ele tem dificuldades, mas são dificuldades que parecem que não são dificuldades de fato.
A escalada de poder é algo que tá lá só pra deixar ele mais forte, ele tem lutas mais legais ou coisa parecida. Solo leveling é isso. A escalada de poder do Sun Jin não tem um propósito e um significado por trás. É ele ficar mais forte, derrotar personagens mais fortes que ele e ser bonito visualmente. Não é escrita, é ser bonito visualmente. Se Solo Leveling fosse feio o desenho, poucas pessoas iriam ler. Entende? Ele é bonito, chama atenção. Tem lutinhas legais. Mas é chato. E isso é um dos motivos porque eu detesto o personagem do Batman, saindo um pouco do coreano e indo pro ocidente. Porque o Batman é um personagem que ele era pra a gente empatizar com ele. Ele não é um extraterrestre que vem parar no nosso planeta e ganha muito poder. Ele não é uma amazona que é quase uma divindade. Ele não tem poderes que transcendem a realidade do espaço-tempo como o Flash. Ele não tem um artefato hiperpoderoso, um dos artefatos mais poderosos do universo como é o Lanterna Verde. Ele não tem uma genética especial e um tridente mágico hiperpoderoso como é o Aquaman. Ele é um humano. Seria fácil pra gente simpatizar com ele. Mas não. Quando ele é colocado junto da Liga da Justiça, ele é colocado no mesmo nível de poder. Por quê? Porque ele tem que ser forte daquela forma. Desafios que nós deveríamos passar como humano, ele não passa. Parece que o Batman é uma entidade que não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir. Não sente medo e sempre está pronto para combater o crime. Muitas vezes parece esquecer que existe um Bruce Wayne junto. Mas a persona é só o Batman. Se você pegar as histórias do Batman em si, elas são melhores. São melhores escritas, são melhores trabalhadas e essa parte humana aparece mais. E aí eu gosto do personagem. Quando a gente vai trabalhar o personagem única e exclusivamente junto dos outros personagens da DC, na Liga, seja Liga da Justiça ou coisa parecida, fica ruim, fica chato, fica esquisito. Outro personagem que é muito poderoso e eu gosto bastante é o próprio Superman. O Superman é um personagem que ele tem todas as habilidades possíveis, ele é quase invencível, ele é super forte, é super rápido, consegue voar, tem habilidades de visão de calor, sopro gélido e muitas outras coisas. O que eu vou colocar de desafios para ele? Um personagem forte, uma adversidade, um meteoro, é salvar o planeta, todas as histórias dele vai ser salvar o planeta. Cara, que mundo horrível é esse que ele vive, que o mundo precisa ser salvo todos os dias? É ridículo. Até que eu me deparei com uma história do Superman que ele está ajudando uma mulher que quer pular de um prédio alto. E ele não força ela. Ele tem um poder para simplesmente pegar ela e largar no chão. Não. Ele conversa com ela. E ele é um símbolo para ela. Um símbolo de esperança, de bondade, de amizade. Ele está lá com ela. Enquanto ela abre o coração, ele está lá voando. E ela pede um tempo para ele, para ela pensar e refletir se ela quer pular ou não. E ele espera. E mostra os quadrinhos de dia, tarde, até noite. E ele fica lá, voando, olhando para ela, enquanto ela está chorando, quieta, encolhida, até que ela toma uma decisão de não pular e se salva por ele. E, cara, isso é muito bom, muito profundo. Porque aí é o personagem que faz sentido, ele é um símbolo, é a melhor representação que eu vi
do Superman, ele é um símbolo de esperança. Não um símbolo de poder, como o Zack Snyder colocou nos seus filmes, onde ele olha para as outras pessoas como se não fosse nada. Não, ele olha com empatia. E eu gosto das histórias do Superman, onde a forma do Superman e a do Clark Kent não são separadas. Poxa, o Superman é o Clark Kent. O Clark Kent viveu uma vida inteira como se fosse um humano normal. Mesmo tendo habilidades, ele foi alimentado como bebê, ele foi criado como criança, ele brincou com as outras crianças na fazenda, ele foi para a escola, passou por puberdade, passou por necessidades, teve toda uma construção, teve que estudar, teve que se dedicar para virar um jornalista. E, cara, parece que esquecem isso. Esquecem a parte humana dele. Esquecem a parte de empatia. E transformam ele só um cara forte que bate. E eu não tenho visto isso em histórias asiáticas, por exemplo. Histórias onde a gente se simpatiza pelos outros personagens. E eu vou abrir um parênteses, tá? Mangás japoneses, eles já evoluíram muito nisso e eles têm uma escrita muito melhor nesse sentido. Coreanos e chineses precisam melhorar muito nisso. Chineses é só escalada de poder e coisa. Um exemplo, Martial Peak. Martial Peak é um mangá chinês que é extenso pra um caramba, que eu li de 3.000 capítulos, eu li algo em torno de 2.000. E, cara, fica mais forte, cultiva o seu poder, fica mais forte, luta contra todo mundo no seu mundo, descobre que existe uma dimensão superior, vai pra lá, você é fraco em comparação com o pessoal daquela dimensão, luta, cultiva, fica forte, passa por uma dimensão acima e assim vai indo. A história é só isso, tá? Não tem um grande propósito, não tem um grande significado. A história gira em torno disso. E é chato. Depois de um tempo é chato. Eu fiquei muito tempo lendo isso, acompanhando. E é chato. Os japoneses têm acertado. Têm histórias muito profundas, que é um underdog. E não é sobre poder. Só sobre poder. Não. Mas os coreanos têm falhado nisso. Parece que tudo gira em torno de o personagem ser badass e ser poderoso. É fraco. Uma das minhas histórias, no geral, de livros favorito é Senhor dos Anéis. Eu amo tantos livros como os filmes e, cara, todos os personagens que são muito acima da média, porque são, por exemplo, os principais ali da Sociedade do Anel, eles são muito acima da média. Todos eles são falhos. Todos eles passam dificuldades. Todos eles sofrem em algum sentido. E não é o que a gente vê em outras adaptações, em outras coisas. Um exemplo, a Galadriel é uma grande elfa que, quando é posta diante de um anel, ela é tentada. Resiste à tentação, mas ela é tentada. Ela sofre. Na última adaptação que nós tivemos alguma coisa dela, que foi em Anéis de Poder, ela parece ser invencível, imbatível. Ela não parece ser um elfo da sua era. Porque todos os elfos da era dela são muito fortes. Ela parece ser muito superior a todos os outros elfos. E, cara, isso é ridículo. Ridículo. Parece que as histórias têm tudo se girado em torno de poder, crescer. Isso é o standard da nossa última geração. Eu penso um pouco atrás e eu lembro do Rock, um dos melhores filmes já feitos de todos os tempos. Rock é a história de um homem que se esforça muito, luta muito, alcança um lugar onde ele nunca pensou ter chegado. E no final, onde a gente pensa, não, o mocinho vai ganhar, vai vencer, vai terminar vitorioso, ele perde. Rock 1 ele perde no final. O final do nosso grande herói é uma derrota, mas pra ele é uma vitória, porque ele chegou onde ele nunca chegou. A jornada valeu mais do que o final. E não parece ser isso.
temos esquecido da jornada e queremos só os resultados. A nossa vida cotidiana virou uma vida de buscar resultados, buscar crescimento, buscar chegar no final e lá no final aproveitar um monte. E esquecemos de aproveitar a jornada. São as nossas falhas que fazem a gente crescer e amadurecer. Não são as nossas vitórias. As nossas vitórias não mudam nada na gente. Somente crescem o nosso ego e afagam as nossas vontades futuras, os nossos desejos. É isso que as vitórias fazem. As nossas derrotas fazem a gente criar caráter, fazem a gente criar determinação, moldam a nossa história, a nossa vida e o que a gente vai fazer a partir de certo momento. E, bom, eu não tenho visto a nossa cultura hoje em dia falando muito sobre isso. Na verdade, ela tem falado o completo oposto. Só sobre resultados futuros. E que, bom, você tem que ser o grande poderoso da sua história. E isso é chato. Eu quero histórias que onde a jornada vale mais a pena do que só o resultado final. E é por isso que eu acho que personagens hiperpoderosos estão estragando tudo. Porque eles não têm uma jornada significativa. Eles são fortes porque eles são fortes. A gente nunca vai ser como eles. E a jornada não importa. O que importa é ser o grande, o superior, o mais poderoso. E às vezes o ser o mais poderoso não é o importante. Às vezes, desempenhar aquela função que você tinha, mesmo que seja insignificante, é algo que é o de grande valor. Vou puxar de novo o Senhor dos Anéis. As pessoas, os 4 que são homenageados pelo rei e pelo seu reino, são 4 pessoas que não teriam tido nenhum valor. São 4 hobbits vindo do condado que mudam a história do mundo da sua forma, passando pelas suas necessidades e pelas coisas. Eles não são de famílias reais. Eles não têm riquezas e poder. Eles não têm força de combate. Mas eles, tomando a sua coragem, as suas forças próprias, mudam o seu mundo e o mundo de outros. E o grande rei Aragorn se curva perante eles. E é isso. Eu não quero ser um Sauron que busca um poder final. Eu quero ser mais como um Sam, que aproveita a jornada e repousa no final. Espero que isso tenha servido de alguma forma. É o meu desabafo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like para estar mais entrosado comigo nisso. E, por favor, deixe um comentário. Eu gosto de saber. Muito obrigado.